Olá, eu sou a Cristina, você está me Relivrando, bem-vindo. E hoje, nesse vídeo extra aqui durante a semana, porque os vídeos aqui do canal, vocês sabem, vocês que acompanham, saem todos os sábados, né, durante a manhã. Mas esse aqui eu resolvi fazer um vídeo extra, porque eu senti urgência de conversar com vocês sobre este livro aqui que eu li, e que eu coloquei inclusive no Instagram como lido, como eu sempre faço, e disse que ia fazer um vídeo nesta quinta-feira, que é Agricultura, Fatos e Mitos, que tem como subtítulo Fundamentos para um Debate Racional sobre o Agro Brasileiro. Ele foi escrito por 3 escritores, eu vou falar um pouquinho sobre eles bem rapidamente, porque o livro tem muito conteúdo, o livro é muito interessante. Eu achei a linguagem dele muito simples, muito direta, mas passa o recado, e eu acho que é isso que é o mais importante. Eu gosto de ler livros de não ficção, vocês sabem disso, e eu tive acesso a esse livro aqui, né, que é um livro de não ficção brasileiro, sobre o Brasil e para os brasileiros. Então eu acho que nada melhor do que falar sobre esse livro aqui e compartilhar todo esse conteúdo aqui com vocês. Primeiro, eu queria deixar claro que eu não estou ganhando absolutamente nada, nem dos autores, nem da editora. Aliás, eu não conheço os autores, nunca tinha ouvido falar. Eu conheci um dos autores porque ele deu uma entrevista em um programa que eu assisto pelo YouTube, um programa do Brasil, que é um programa de rádio, inclusive, e eu gostei do teor do livro, eu gostei do assunto, eu gostei da maneira como ele estava abordando os assuntos. Aí eu fui atrás, tive um pouquinho de dificuldade, porque o livro físico, vocês sabem que eu não tenho acesso aqui nos Estados Unidos, não tão rápido, né? Eu tenho que buscar no Brasil. Mas eu consegui o e-book na Amazon.com, e aí tá aqui, eu li, tá bom? Bom, esses 3 autores são todos os 3 engenheiros agrônomos, sendo que o Décio Luiz Gazzoni e a Maria Tereza Pedroso são, até hoje, né, e durante vários anos, têm sido pesquisadores do Embrapa, que é uma empresa estatal e que é conhecida mundialmente pela qualidade dos seus técnicos e pela qualidade do trabalho produzido, tá? Então, assim, muitas inovações tecnológicas ligadas à agricultura vêm no Brasil, vêm da Embrapa. E o terceiro escritor é o Chico Graziano, que também é engenheiro agrônomo, né? E ele desenvolveu muitos trabalhos nessa área, inclusive quando foi deputado estadual. Eu não sabia que ele tinha sido deputado estadual e nem secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ele foi deputado pelo PSDB, mas também, gente, assim, realmente não me interessa a opção partidária dele. O que me interessa aqui é o que eles escreveram nesse livro e por que eles escreveram. Bom, antes de mais nada, como nós estamos falando de 3 técnicos, nós estamos falando de uma metodologia técnico-científica para escrever um livro, né? Primeiro para pesquisar e depois para colocar isso no papel. Bom, isso muito me agrada, vocês sabem que isso é uma das coisas que eu prezo quando eu vou ler um livro de não ficção, né? Como é que foi feita a pesquisa para que aquele livro se formasse, fosse escrito. E claro, eles vão dar referências bibliográficas, referências de matérias no YouTube, matérias em revistas especializadas, livros, entrevistas, tá? Muita estatística, e eu como economista amo estatística, adoro um gráfico, vocês vão encontrar tudo isso aí nesse livro, só que isso não faz com que o livro fique chato, não, muito pelo contrário, tá bom? Vocês podem, inclusive, passar por cima dessas tabelas, se caso não interesse, porque o texto é muito explicadinho. Então, olha só, eles abordam, deixa eu pegar aqui, vários temas que todos eles, de alguma maneira, são polêmicos, tá? Então, eles falam sobre os mitos dos transgênicos, os mitos da produtividade do agronegócio. Então, assim, o mito dos transgênicos, eles vão falar que o porquê que os transgênicos são mal vistos, não só pela comunidade em geral, né, pessoas como nós, que ouvem falar
né, do que é um transgênico, de como funciona um transgênico, né, do que um transgênico faz, mas e sempre pelo lado negativo. E nunca ouve ou lê ou se informa, como eu também não faço, né? E é uma grande falha minha. Eu que falo para vocês tanto, não vão pela opinião dos outros, né? Vão por aquilo que vocês conseguem aprender nas fontes fidedignas. Eu que falo tanto isso, nunca fiz isso em relação aos transgênicos, né? Então, eu ouvia falar de coisas e eu tomava como verdadeiras, né? E aqui ele vai desmistificar isso, né? Inclusive falando que os transgênicos são usados não só na agricultura, mas nos derivados, como por exemplo remédios que a gente toma e que são feitos a partir de transgênicos e a gente não sabe. Vacinas, inclusive as vacinas que estão sendo desenvolvidas para combater o Covid-19, elas são feitas a partir de transgênicos. Então tem muito desconhecimento em relação ao transgênico e ele vai desmistificar tudo isso aqui. O agronegócio brasileiro é dependente do uso de agrotóxicos. Primeiro, eu nunca parei para pensar nesse assunto, mas assim, agrotóxico é uma palavra horrível, porque se ela é tóxica, como é que ela é usada na agricultura, que é um alimento, né? Assim, primordialmente é um alimento que a gente ingere todos os dias e depois é processado para fazer outras coisas, né? Ração animal, remédios e por aí vai. Então, imagina, você está ingerindo todos os dias algo tóxico, né? O agrotóxico. Então, ele diz que no Brasil é o único lugar em que defensivo agrícola chama agrotóxico, né? E tem um porquê. Tem o porquê de se chamar defensivo e tem o porquê de se chamar agrotóxico, tá? E ele explica tudo isso. A uma certa altura aqui, o livro fala que o brasileiro, segundo uma notícia que veiculou, né, nem sei aonde, aí nos jornais, nem sei onde foi, que o brasileiro ingere, em média, 40 litros de agrotóxico por ano. E aí, gente, eu não precisei, né, continuar o livro para saber que isso é uma tremenda bobagem. Mas aqui no livro ele explica isso, o porquê e o como isso é impossível, tá? Tecnicamente, sempre, né, com dados, com verdades, com fatos, tá? Ele fala, por exemplo, né, do mito de que aqui no Brasil implantando tudo dá, né? E não é bem assim. A gente já sabe que no Brasil o terreno é muito ácido, não é um terreno muito fértil, principalmente em algumas áreas em que a fertilidade do solo não ultrapassa 10 centímetros de profundidade e que se você desmatar ali e tentar plantar, nada vai vingar, né? E para vingar, você vai precisar de muito dinheiro, você vai precisar de muito adubo, muito trabalho, muito suplemento agrícola, muito defensivo para poder fazer aquilo produzir. Então a gente já sabe que no Brasil nem tudo que se planta dá, né? E nem em todo lugar. Então ele vai explicar isso aqui também. E vai explicar a diferença entre um solo tropical, né, que é praticamente toda a área do país, né, do Brasil, e um solo em clima temperado, que é o caso da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo. As diferenças que você precisa ter, tanto em nutrientes, mas principalmente em defensivos agrícolas. Porque, olha só, gente, que coisa interessante. Aqui neva, né? Em 90% do país aqui neva em algum momento do ano. Se não neva, faz muito frio. Aqui no Texas eu não imaginei que fizesse tanto frio. Estou falando do Texas, um clima muito quente, que agora no verão chega a 40 graus, né, todos os dias. Então, o fato de nevar e de ter temperaturas tão baixas, né, funciona como um inibidor natural do crescimento de pragas. O frio inibe o crescimento de pragas. Então, periodicamente, né, ciclicamente, todos os anos você tem esse clima frio ajudando a agricultura. Por um lado, né, e por outro não. No Brasil a gente não tem isso. 100% do ano a gente tem um clima tropical, em muitos lugares tem um clima muito quente, em outros lugares tem um clima muito úmido. Então, esse frio que não existe no Brasil acaba
propiciando o crescimento e desenvolvimento de pragas na agricultura durante todo o ano. Então, o tratamento que se dá para a agricultura no Brasil é completamente diferente do tratamento que se dá para a agricultura nos Estados Unidos. E ele vai explicar tudo isso daqui, tá? Uma coisa, por exemplo, que eu não sabia, que eu aprendi e que eu adorei aprender, é que existe, por exemplo, a plantação de milho, né? E que ela dá, eu não sei se eu estou falando do produto correto, tá, gente? Mas eu estou falando só o sistema. Então, o agricultor planta o milho, né? E vocês sabem que é tudo plantado em trilhas, assim, né? Em linhas retas. E nos entremeios, o que se faz hoje em muitos lugares do Brasil, justamente porque o solo é pobre, né? Se planta uma espécie de milheto, né? Alguma coisa que não vai ser colhida. E funciona da seguinte maneira: colhe-se, né, a plantação principal e aquilo que cresceu no meio vai ficar ali para adubar o solo. Isso porque aquela plantação principal, né, ela cresceu até uma certa altura. Naquela certa altura, planta-se esse cultivo, faz esse cultivo intermediário. Portanto, esse cultivo intermediário vai crescer menos, tanto em tempo quanto em exposição ao sol, do que a principal, porque a principal vai estar crescendo primeiro, então vai tampar um pouco o sol, vai inibir o crescimento do entremeio. Quando houver essa colheita, então, esse cultivo secundário vai estar no auge, vai crescer, vai morrer, e vai morrer ali, não vai ser colhido, tá? Porque ele mesmo vai ajudar a proteger e a adubar o solo. Isso, assim, gente, é de uma genialidade, porque você tem que ter muita técnica para fazer isso, porque não é qualquer planta, né? Não é qualquer cultivo, não é a qualquer momento, e requer técnica, requer muito conhecimento, tá? E em relação a isso, uma coisa que para mim foi muito bom aprender, muito interessante mesmo, é entender o que significa agricultura familiar e agricultura de subsistência, porque são coisas muito diferentes, né? A grande maioria, um grande percentual da produção que escoa pelo país, inclusive alimentando todo o país, vem de agricultura familiar, mas não de subsistência. Subsistência é aquela agricultura que é familiar, né? E que é feita num minúsculo pedaço de terra e que produz para a subsistência da família, né? Às vezes essa família pega alguma coisa que é produzida ali e vende na própria região, vende para o agricultor do lado, vende na cidade, ou até faz um escambo, né? Mas não é uma agricultura autossustentável, não é rentável, ela é de subsistência, tá? É diferente da agricultura do agronegócio, né? Da agricultura que é familiar, mas que tem alta produtividade, alta tecnologia e que não só alimenta o país, como também traz divisas, né? Ela é exportada. Então, essa diferença, entre outras coisas que eles levantam aqui no livro, foi super importante para eu entender um pouco do preconceito que as pessoas têm contra o agronegócio, né? Achando que o agronegócio é uma coisa só de grandes empresas, quando não, né? As famílias são responsáveis pelo agronegócio. Vocês veem que tem muito assunto que está sendo tratado aqui dentro desse livro e que para mim eram fatos e na verdade são mitos. O que os autores tentam chamar a atenção aqui, e eu acho isso super importante, né, é que, inclusive, é o início do capítulo de considerações finais, que é uma frase que diz assim: a maior praga é a desinformação. E eu acrescentaria que é também a má informação, porque o que eles chamam a atenção no livro, como eu ia dizendo, é para como e por quem as notícias a respeito do agronegócio são veiculadas. Então, assim, vocês vão encontrar notícias vindas de todos os lados e dos mais diferentes backgrounds. Inclusive, e na maioria,
vindo de pessoas que não entendem absolutamente nada do que estão falando, que estão especulando, ou porque têm interesse próprio, ou porque defendem o interesse de corporações. Né? Então, ele fala aqui, né, no livro, que o marketing corporativo é uma coisa muito forte. E ele dá um exemplo de uma coisa, gente, que eu sempre pensei a respeito, e eu nunca tinha encontrado toda essa informação no mesmo lugar. Eu não sei se acontece com vocês o mesmo que acontece comigo, mas eu sou bombardeada de informações a respeito dos malefícios do leite. Não? O leite de vaca é o grande veneno da alimentação do ser humano. E é claro que eu sei que muitas dessas propagandas têm a ver com o tal do marketing corporativo, né, de empresas que desenvolveram leites vegetais alternativos ao leite de vaca, justamente para pessoas que não se alimentam de proteína animal, mas precisam ingerir proteína. Então, leite de soja, leite de amêndoas, caju, coco, né, são leites alternativos ao leite de vaca. E, junto disso, desse mito, né, de que o leite de vaca faz mal para o ser humano, vem a desinformação ou a má informação, porque existem dois tipos de problemas que o leite pode causar. A intolerância, né, pessoas que são intolerantes ao leite, e a alergia propriamente dita, tá? E eu sei bem a diferença sobre isso, gente, porque dessas duas coisas, porque eu não posso comer camarão e frutos do mar em geral, mas principalmente o camarão. Mas eu não sou alérgica, eu já fiz o teste, eu não sou alérgica, eu sou intolerante. Então tem alguma coisa no camarão que quando cai no meu estômago causa intolerância, e aí eu tenho vários problemas, tá? Até que aquilo seja expelido do meu organismo. E quando a gente está falando de intolerância ao leite, a gente está falando de intolerância à lactose, que é um açúcar, né, que está contido no leite e que precisa ser digerido quando cai no estômago, né? Precisa ser processado e digerido. E algumas pessoas não conseguem digerir porque elas não têm lactase, que é a enzima que faz a digestão do leite. Então aí vai dar mal-estar, né, indigestão, porque não consegue digerir esse açúcar do leite, que é a lactose. Então hoje o que se faz, né, o que a gente encontra na prateleira do supermercado, é o leite sem lactose. E na verdade ele não é sem lactose. E eu aprendi aqui que ele tem a lactase. Então quando você tomar, você já não vai mais precisar digerir, já vai estar processado para você. Então você não vai ter intolerância. Agora, a segunda coisa é a alergia. E aí essa sim, essa parece que 2% das crianças do Brasil têm alergia. Que aí elas não podem tomar o leite, porque as proteínas, várias diferentes proteínas presentes no leite, provocam cólicas, gases e refluxo. E a alternativa, aí sim, é não tomar o leite de vaca e é substituir por outros leites, principalmente o leite de cabra. E outra coisa que eu já ouvi também sobre o leite é que nós, seres humanos, roubamos, né, o leite que seria destinado aos bezerros. Uma vaca bem cuidada, bem nutrida, uma vaca leiteira, vai produzir mais ou menos uns 25 litros de leite por dia. E, gente, não há bezerro no mundo que consuma 25 litros de leite por dia. O que significa que os bezerros são alimentados e o excedente é que é comercializado. Tem mais uma coisa que ele fala aqui, que é sobre o desmatamento. Então, quando o livro fala sobre isso, a gente tem que abrir o coração e abrir a cabeça para poder absorver essa informação que ele está passando aqui para a gente, porque é tudo baseado em fatos, tá? Bom, ele está dizendo o seguinte, que o desmatamento sempre fez parte da expansão da civilização, e aí civilização mundial, tá? Não interessa de que parte do mundo. E que sem esse desmatamento, a população não teria crescido, não teria chegado aos 7,8 bilhões de pessoas que nós temos hoje, porque não haveria comida para toda essa gente. Com base nisso, ele está dizendo que continentes como o europeu
né, que chegaram a ter 4% apenas de mata natural, mata original, hoje já fizeram um replantio, né, da sua mata e hoje já estão com 40% da sua área reflorestada. Agora, no Brasil, nós ainda não chegamos lá, porque o desmatamento forte, né, e avançado aconteceu no Brasil a partir dos anos 60, que foi justamente quando houve o grande êxodo rural. E aí foi necessário plantar alimentos, né, para todo esse pessoal que estava chegando nas cidades. E de lá para cá, o desmatamento foi crescendo. E a legislação regulamentando isso também foi crescendo. Então, hoje, por exemplo, está tudo regulamentado. Quando se fala aqui que está se desmatando a Amazônia, é muito importante a gente prestar atenção como é que isso é dito. Porque o livro faz uma distinção que eu também não tinha raciocinado sobre isso. Ele diz o seguinte, que a Amazônia, o bioma amazônico, tem hoje 84% da sua área preservada. Tá? E apenas 12,8% está ocupado pela agropecuária. Mas isso porque nós estamos falando do bioma Amazônia. Se a gente estiver falando da Amazônia Legal, que inclui o cerrado amazônico, aí nós vamos ter um outro quadro. Né? Um quadro de maior desmatamento, que nós não estamos falando da floresta, nós estamos falando de um outro bioma, né? Mas que ainda assim é regulamentado, é preservado e já existe legislação que faz com que as coisas aconteçam. Existe desmatamento ilegal hoje no Brasil? Claro que existe, todo mundo sabe disso. O governo brasileiro, né, dos últimos anos, eu não estou falando só deste aqui em 2020, mas dos últimos anos, tem conseguido deter esse desmatamento ilegal? Em grande medida sim, mas não 100%. Alguma coisa escapa, infelizmente. Né? O território nacional é muito extenso. As pessoas estão tão preocupadas com o bioma Amazônia, né, e com a floresta amazônica, que esquecem de outros biomas no Brasil que sofreram muito com o desmatamento. E o que mais sofre hoje é o bioma da Caatinga, né, que está sofrendo um sério risco de desertificação. Mas esse, gente, eu não escuto ninguém falar a respeito, eu não escuto nenhuma ativista mirim internacional, né, sair falando aí nas diferentes mídias, né, e falando contra os órgãos e contra o governo brasileiro que está acabando com o país. Eu não ouço isso, né, a respeito da Caatinga, não. Quando é um bioma, que segundo o livro aqui, está em processo contínuo e rápido de desertificação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vocês já sabem, se gostaram, por favor, deem um joinha, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Se não são inscritos, agora é a hora de se inscrever e boa semana para vocês.